Então, estamos aqui para mais uma aula de História para o Ensino Médio, tá? Agora vamos falar, dando continuidade ao assunto, que é a História, a raiz das diferenças. Vamos lá, seguindo aqui o cronograma. Vamos lá. Os seres humanos sempre viveram em comunidade essencial para a sobrevivência dos indivíduos e das famílias. Os restos deixados pelos nossos ancestrais levaram os cientistas a acreditar que as comunidades primitivas mantinham um grau bastante alto de igualdade social. Então, eles acreditavam que eles viviam socialmente mais do que imaginávamos. Entretanto, depois de dezenas de milhares de anos vivendo igualitariamente, algumas comunidades começaram a apresentar diferenças sociais. Outras foram adiantando um pouco mais na sua sociabilidade, quer dizer, evoluindo mais. Porque passaram a apresentar diferenças de riquezas e de poder. Porque se dividiram em classes sociais. Existem muitas respostas, e como é usual, há pouca unanimidade entre os historiadores. O que faremos aqui é esboçar algumas tentativas e respostas, quer dizer, vamos ter uma ideia mais ou menos do que os historiadores, pesquisadores tinham. Sabemos que em algumas comunidades, o aumento da população tinha sido causa e também o efeito de grandes obras como a construção de canais de irrigação, açudes, portos e estradas. A organização do trabalho coletivo começou a separar o trabalho intelectual, os planejavam as obras e orientavam os outros, e o trabalho manual. Com o passar dos séculos, os especialistas adquiriam poderes maiores. Aos poucos, o conhecimento deixou de ser compartilhado pela comunidade e passou a ser privilégio de algumas famílias. Aos poucos, o conhecimento deixou de ser compartilhado pela comunidade e passou a ser privilégio de algumas famílias. É claro que os trabalhadores manuais continuaram raciocinando, mas foram perdendo o direito de decidir a vida na comunidade. O poder de planejar e decidir a vida na comunidade começou a se tornar uma propriedade de uns poucos. Quer dizer, já naquele momento tinham pessoas se destacando socialmente, quer dizer, deixando já os atrasados para trás e avançando. Num certo momento, as grandes obras públicas precisaram mais do que os líderes. Passaram a exigir uma organização mais complexa, capaz de convocar pessoas para o trabalho, organizar um exército, fazer leis e cobrar impostos. Você já percebeu que as organizações eram o Estado. O Estado fazia obras que interessavam as comunidades, mas as famílias que ocupavam os postos de comando do Estado passaram a gozar de privilégios. Tinham casas melhores, comiam melhor, não trabalhavam pesado. Essas famílias poderosas eram consideradas nobres, ou seja, é como se fossem melhores do que as outras. Quer dizer, isso já na civilização, né, que estavam se iniciando naquele momento. O Estado fazia obras interessadas. Isso. As guerras puderam ser um instrumento de enriquecimento de algumas sociedades. O povo derrotado tinha que pagar tributo aos vencedores, ou seja, devia entregar parte que produzia, comida, tecidos, objetos e trabalhar para os seus novos senhores. Algumas vezes os derrotados tinham que trabalhar e viver integralmente em favor dos vencedores, ou seja, tinham se transformado em escravos. E se as aldeias se recusassem a pagar tributos ao Estado? Se os povos dominados desobedecessem e se os escravos se rebelassem, o Estado se valia das leis e da força do exército. Os historiadores já descobriram vestígios de grandes revoltas sociais há milhares de anos. Algumas vezes elas dissolveram o Estado. Certo? Outras vezes o exército, comandado pelos nobres, esmagava os rebeldes. Portanto, o Estado tinha se tornado uma arma de domínio da classe da aristocracia, da nobreza.
Retornemos às perguntas. Por que a comunidade primitiva se dissolveu? Por que surgiram diferentes classes sociais? Na verdade, é impossível dar uma única resposta. Surgiram vários tipos diferentes de sociedades. Cada comunidade, cada povo encontrou os seus próprios caminhos. O mais importante é você evitar olhar a história como se houvesse uma fórmula única, um caminho igual para todos os povos. Porque nada na história humana é inevitável, não existe destino. A todo momento as pessoas poderiam ter escolhido outro caminho. Para alguns historiadores, o fim da comunidade primitiva foi inevitável porque era a única saída racional para aumentar a produção econômica e satisfazer as necessidades de uma população que tinha crescido demais. Outros historiadores discordavam. Dizem que o surgimento de uma sociedade com o Estado e diferenças sociais foi apenas uma entre muitas possíveis escolhas da humanidade. Ou seja, os povos optaram por um caminho, outros povos preferiram solução diversa. Bom, aqui foi um resumão, né, desse desenvolvimento social, quer dizer, chegamos até a aristocracia. Claro que nós estamos no início, né, das civilizações. Já falei um pouco no outro vídeo sobre a formação do ser humano, da pré-história, e vocês podem ver que na realidade existem várias correntes que se discordam às vezes de uma ou de outra, mas que na realidade eles decidiram por vários caminhos formar as suas sociedades. Então, eu vou dar só aqui mais uma palhinha sobre a escrita e a pré-história. Quem inventou a escrita? Os historiadores ainda não têm certeza. A escrita parece ter surgido por volta de 3.500 anos antes de Cristo, na Mesopotâmia, ou talvez no Egito. Muitos historiadores costumam dizer que a fase da pré-história de um povo se encerra quando ele passa a utilizar a escrita. Essa é uma afirmação comum nos livros, mas é claro que os povos sem escrita também têm história, claro. Para aqueles que estudam a história da humanidade, os objetos antigos podem revelar tanto quanto os escritos do passado. Tem uma corrente que defende que, conforme eles vão aprendendo a escrita, eles vão largando a sua história, o seu passado de pré-história. Quer dizer, eles vão entrando numa sociedade diferente e a escrita vai predominando e eles vão deixando isso para trás. Porém, alguns historiadores, também com aqueles que não têm escrita, fazem também parte de uma sociedade evoluída. Quer dizer, nós temos aí alguns povos africanos, por exemplo, os iorubais, que eles passaram a sua história primitiva de geração a geração. A escrita é muito pequena. No final, agora do século XIX e século XX, é que eles foram transformar essa escrita na sua real sociedade. Quer dizer, era uma coisa cantada, falada, passada de geração a geração. Hoje eles têm um livro chamado Itan, que é um livro religioso e histórico, mas que até mais ou menos no século XIX e século XX eles não tinham escrita de ser rupestres, né? Simbologias, e usavam tudo cantando. Então, e é um povo que vive ali pela Nigéria, Argélia, né? E eles hoje, um pouco evoluído, com escrita, até com influências muçulmanas, porém mantendo as suas tradições históricas e pré-históricas. Bom, terminamos aqui essa aula. Espero que vocês tenham gostado. É mais uma aula para dar um apoio às aulas de vocês. E até o próximo vídeo.